É, e justamente por causa dessa questão inflacionária, hoje, Zaidão, o diretor de política econômica do Banco Central, o Diego Guilhem, ele concedeu uma entrevista e projetou aí a manutenção da taxa básica de juros da economia brasileira por um período é, num patamar elevado por um pouquinho mais de tempo até do que se tem como estimativa. Segundo ele, isso ocorre porque as projeções de inflação do próprio Banco Central estão acima da meta central de 3% durante todo o chamado horizonte relevante, né, como diz o Banco Central, dessa política de juros, ou seja, de 6 a 18 meses. De acordo com as projeções do BC, a inflação oficial medida pelo IPCA devem continuar acima do teto de 4,5% até o fim deste ano e acima da meta central de 3% até meados de 2027. Então prepare-se aí, viu, Zaidan? Porque eu acho que por um bom tempo ainda a gente vai ter que voltar a esse tema no Bandeirantes Acontece e alguns temas de abertura seus aqui no programa ainda vão ter que contemplar essa questão dos juros do Brasil, viu? Infelizmente, o resultado certo, mais do que as consequências sobre os preços, é a consequência sobre a produção, sobre a geração de empregos. Esse ciclo de juros altos provoca menos investimento em produção, provoca redução drástica do consumo, as contratações já não são no mesmo nível, só alguns setores continuam contratando, mas comércio, indústria sentem diretamente o impacto dessa elevação dos juros, e depois vem o desemprego. E aí, com pressão em cima do dinheiro público, porque aí você tem mais demanda por seguro-desemprego, mais demanda por programas assistenciais como Bolsa Família. O desemprego, ele produz um custo adicional para o Estado, o que mostra a contradição dessa política de elevação da taxa de juros, além daquilo que a gente sempre fala. A elevação da Selic produz um aumento expressivo da dívida pública. Hoje, esse aumento é de 55 bilhões de reais em cima da dívida pública. Isso é terrível, né? Então, o centro do problema, aquilo que faz com que haja déficit fiscal, e que leva o Banco Central a essas políticas de contrição, esses problemas, essas origens daquilo que preocupa o Banco Central, eles são atacados, na verdade, não são solucionados, inclusive a dívida pública e a questão do déficit público, além de uma elevação da demanda por mais recursos públicos para seguro-desemprego e para programas assistenciais. E o resultado sobre a inflação ele é parcial, porque Selic não atinge preço administrado, não afeta eletricidade, porque o consumo não vai mudar. Não afeta o preço dos combustíveis. Então você tem preços administrados que são absolutamente imunes à elevação da taxa de juros. Exatamente. E ainda, para complementar, Banco Central, hoje saiu o relatório de política monetária do primeiro trimestre do Banco Central, e aí o Banco Central, nesse relatório, reduziu a projeção de crescimento da economia neste ano de 2,1% para 1,9%, um patamar bem abaixo do que nós tivemos no ano passado, né? O PIB em 2024 cresceu 3,4%, segundo o levantamento do IBGE. E essa questão de arrefecimento da economia, né, Zaidan, a gente lembra para o nosso ouvinte por que é tão relevante essa questão, porque é justamente uma das apostas do Banco Central, com, inclusive, a elevação do patamar de juros do país, é forçar uma desaceleração aí da economia e, consequentemente, da inflação. É um dos mecanismos que o Banco Central trabalha e insiste, né, de forma nefasta, porque acaba pisando no freio, né, fazendo com que a economia pise no freio, gere todas essas consequências que a gente aborda aqui na nossa programação. Mas é um dos mecanismos do Banco Central e é nisso que o Banco Central está apostando neste momento, uma economia menor, inclusive, do que já tinha sido projetado pela autoridade monetária, Zaidan. Não, o Brasil precisa crescer 5%, 7%, 8% ao ano, até para recuperar aquilo que chamam de décadas perdidas, né? Inclusive com períodos de recessão. Nós tivemos uma recessão brutal, não faz muito tempo. E mais, Panvec, a cada ano, um país como o Brasil despeja
milhares de pessoas procurando emprego, ou saindo de universidades, ou aqueles que chegam à idade de trabalhar, precisam trabalhar, vão ao mercado de trabalho. Então, a demanda por vagas cresce, e esse crescimento ridículo, que não é nem medíocre, medíocre é quando é mediano, ele é abaixo disso. Esse crescimento absolutamente insuficiente, ele não absorve essa mão de obra e leva, inclusive, a fechamento de postos e a mais desemprego. E, claro, com isso você tem redução do salário médio oferecido, porque o mercado, claro, trabalha com a lei da oferta e da procura. Se há uma demanda imensa por força de trabalho, uma demanda que excede a oferta de força de trabalho, os salários sobem, o salário oferecido sobe, os benefícios oferecidos são mais generosos, né? Plano de saúde, etc., vale alimentação. Quando, pelo contrário, é a oferta de força de trabalho que é superior à demanda por força de trabalho, o salário médio cai e, com isso, a renda média cai. E muita gente que aparece na estatística está empregada, etc., mas, na verdade, com um salário inferior ao que tinha antes. Há uma redução do salário médio. Isso aconteceu até nos Estados Unidos. Hoje, o salário médio nos Estados Unidos, ele é, descontada a inflação do período, ele é muito parecido com o de 1978. Por quê? Porque eles perderam o emprego industrial. E a indústria, ela eleva o nível salarial. A média salarial é sempre elevada pela indústria. A indústria oferece salários melhores. Como os Estados Unidos perderam muito emprego na indústria, muitas indústrias foram embora, foram para a China, para a Indonésia, para o México, para a Índia. Postos de trabalho desapareceram e essa gente foi trabalhar, e os filhos dessa gente, na geração seguinte, foi trabalhar no setor de serviços, no setor do comércio, com um salário médio muito inferior. Não é apenas a geração de empregos, mas a capacidade de manter uma renda média que vai produzir consumo, demanda, e, portanto, mais emprego, e, portanto, mais consumo, mais demanda por produtos, a indústria produzindo mais, os fornecedores entregando mais, empregando mais gente. Esse é o ciclo da prosperidade que é quebrado. O Brasil, quando ensaia 2 anos com crescimento superior a 3%, e o Brasil precisava crescer, repito, 6, 7, 8% ao ano. 2 anos de crescimento superior a 3%, e já temos agora esse aperto monetário com a política do Banco Central. Tanto que o próprio Banco Central já está projetando 1,9% de crescimento este ano, o que é lamentável. Isso se traduz em desemprego, isso se traduz em fechamento de empresas, em empobrecimento do país. As pessoas e as empresas ficam mais pobres quando você tem um crescimento pífio como esse, num país que vem de décadas problemáticas, né? Com crescimento muito baixo e com períodos de recessão, inclusive. Pois é. É por isso que a expressão voo de galinha é tão recorrente aqui no Brasil e é uma expressão que acaba virando uma muleta e tanto nos debates eleitorais a cada 4 anos. Parece até que a gente precisa renovar essa expressão a cada 4 anos para ajudar os políticos ali no debate sobre economia, quando eles debatem economia a cada 4 anos numa disputa presidencial.